aquilo que Deus queria ministrar nesta noite. O Senhor me fez lembrar dos últimos fatos que têm ocorrido em nosso país. Na terça-feira, o pastor Alexandre falou sobre Brumadinho, e ele disse que sentia de tratar de um assunto chamado esperança. Mas o Senhor me deu uma palavra a respeito desses fatos que têm ocorrido no Brasil, e o Senhor me remeteu a uma palavra que, se eu pudesse dizer nesta noite um título para ela, eu diria: quando o nosso dia não tiver 24 horas. Pastor Bocelli, que palavra, que título subjetivo. O que quer dizer isso quando o nosso dia não tiver 24 horas? E eu tomo essa palavra exatamente no fato que aconteceu com Brumadinho. O pastor falou sobre esperança, mas o Senhor, quando mostrou aquelas cenas para mim, começou a me remeter no coração a situação de que, se eu fosse um dos moradores de Brumadinho, e se eu fosse uma das vítimas de Brumadinho, naquele dia que todo mundo espera ter 24 horas, para aquele grupo, para aquelas pessoas, não houve 24 horas. Eu não sei ao certo o horário do acidente, das vítimas ali, mas talvez, se eles morreram às 15 horas, para eles não teve mais as 9 horas restantes. E Deus começou a falar no meu coração sobre se eu estivesse ali. E Deus disse: você é uma pessoa de sorte, porque você tem a chance de não ter estado ali. Mas pense que todos nós precisamos viver como se fosse o nosso último dia. O Senhor me deu uma palavra que se encontra em 2 Crônicas, e nós vamos ler no capítulo 21 de 2 Crônicas apenas um versículo. E ele se encontra no versículo 20. E eu vou falar sobre alguns fatos que chegará numa ideia final, em que nos dará uma reflexão. 2 Crônicas, no capítulo 21, versículo 20, diz assim: quando começou, eu pude ver, Senhor, quantas coisas eu me dedicaria mais, quantas coisas, Senhor, eu talvez fizesse de uma forma diferente, melhor, com mais dedicação. Quantas coisas, Senhor, deixaríamos de valorizar e valorizaríamos outras que por vezes passam tão despercebidos, Senhor. Por isso, nesta hora, Senhor, toma a minha vida, fala com cada um aqui, Senhor, ministra a autoridade que vem do Teu Espírito, Senhor. Só Tu, Senhor, para falar com cada um de nós. Só Tu, Senhor, a tocar cada um de nós. Faz o Teu querer nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Quando nós vamos estudar a Bíblia, eu creio que aqueles que já andam conosco podem pegar mais detalhes, mas para aqueles que estão chegando agora, nós vamos descobrir que houve uma época na Bíblia que o governo de Israel ficou debaixo da mão de reis. E o primeiro rei, Saul, governou, e logo após ele, Davi,
E Davi recebe uma palavra do Senhor sobre uma aliança eterna. E após Davi vem então o seu filho Salomão. Mas Deus, ao olhar a vida de Salomão e as condutas de Salomão, Deus diz: olha, chega. Como eu fiz uma promessa para Davi, eu ainda vou te deixar com parte do reino, mas ele não será mais um reino único. Eu vou dividi-lo em dois: o reino de Israel e o reino de Judá. E então cada reino começou a ter seus reis próprios. E quando nós vamos estudar os reis de Israel, nós descobrimos que todos eles, nenhum, sem exceção, foram reis maus. Mas quando vamos estudar a casa de Judá, em que era formado pela tribo de Benjamim e pela tribo de Judá, nós descobrimos que havia alguns reis que eram bons, mas infelizmente outros que eram maus. E é interessante que quando nós vamos ler esse texto, nós estamos falando do quinto rei de Judá. E olha que palavra forte, porque diz assim quanto a Jeorão: quando começou a reinar, era da idade de 32 anos, e reinou 8 anos. Mas olha que forte: e foi sem deixar saudades. E se não bastasse isso, amados, vem a segunda parte, diz assim: e o sepultaram na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Mas, pastor, quem era Jeorão? Jeorão era filho de Josafá e neto de Asa, dois reis que, segundo a Bíblia, honraram o Senhor, dois reis que caminharam no Senhor, dois reis que conduziram Israel conforme o coração de Deus. É claro que cada um na sua limitação, é claro que cada um pode ter cometido alguma coisa que desagradou o Senhor, mas num contexto geral, dois reis que ouviam a voz de Deus. Então Jeorão, ele não vinha de qualquer casa, ele não vinha de um lar desestruturado, ele não vinha de um lar que não tinha referência de paternidade, ele não vinha de um lar que não tinha referência de governo. Ao contrário, a Bíblia diz que ele veio de um lar de reis. E o que se esperava de um lar de reis? O que todo mundo já sabe: os reis são preparados desde o berço. Reis que têm seus filhos, e uma vez que esse governo é passado de pai para filho, eles têm uma ciência: eu tenho que formar meu filho da melhor forma possível no conhecimento, no ensino, e creio que Josafá e Asa também desejavam formá-lo no conhecimento da intimidade de Deus. Mas a palavra nos dá uma dica, e diz que Jeorão, ainda que sendo filho de reis, ainda que tendo uma estrutura centralizada, ainda que tendo uma referência de governo dos seus pais, ainda que tendo uma referência
paternidade, a Bíblia nos dá uma dica que ele era casado com uma das filhas da casa de Acabe, que muito bem todos conhecem, que foi um rei extremamente perverso, casado com Jezabel. E quando nós vamos estudar um pouco a história desse rei, no capítulo 21, diz assim: e dormiu Jeosafá com seus pais, ou seja, ele morreu, e sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e reinou em seu lugar Jeorão, seu filho. E olha o que ele fez logo de cá. E teve irmãos. Quem teve irmãos, pastor? Jeorão. Quem eram os seus irmãos, pastor? Azarias, Jeiel, Zacarias, um outro aqui, ó, Azarias, Micael e Zefatias. Uma série de irmãos. E diz a palavra de Deus que o pai Josafá tinha dado a todos eles ouro e prata e coisas preciosas, até cidades fortes em Judá. Mas a Jeorão ele deu o reino, porque era o primogênito. Então o pai, como era a regra daquela época, sabia que quem herdava o reinado era Jeorão, porque Jeorão era o primogênito, era o primeiro. E então o pai, de alguma forma, para compensar, auxiliar os demais, deu a eles uma estrutura com ouro, prata e algumas cidades, muito parecido com o que acontece hoje lá na Inglaterra, quando você vê que o primogênito é chamado de príncipe. Agora, os demais não vão ser príncipes, então eles são chamados do quê? Olha, vem cá, eu vou te dar um título de nobreza, você vai ser um conde, você vai ser um duque, e você vai ter seu condado lá na cidade XYZ, que é uma forma como que de compensar a ausência de um rei. Mas Jeorão não se contentava em ser rei. Jeorão não compreendia a dimensão de ser rei. Jeorão não compreendia a dimensão de viver um reinado. E ele olha para os seus irmãos e se sente ameaçado por eles. E por que ele se sente ameaçado por eles? Porque eles receberam prata, receberam ouro, receberam cidades fortificadas. Mas ele não recebeu cidades fortificadas, ele não recebeu ouro e nem prata. Mas ele não entendeu que ele tinha recebido algo muito maior. Ele tinha recebido em suas mãos um reino. E a palavra de Deus diz que ele vai lá e tira a vida de seus irmãos. O ato dele foi dizer: o ouro e a prata está com vocês, as cidades fortificadas estão com vocês. Eu não quero nem saber se vocês são meus irmãos, eu quero elas para mim, e eu não quero qualquer tipo de concorrência. Então eu mando matá-los. E diz então que ele anda nos mesmos pecados que Acabe. Ele não seguiu o destino de seu pai nem de seu avô, mas seguiu a outra casa a qual ele se aliançou. Ele fez uma escolha pelo caminho do mal. Mas aí nós podemos dizer: pastor, muitas vezes erramos. Talvez ele fosse ainda jovem,
inocente, sem experiência. Mas a Bíblia diz claramente que ele tinha 32 anos. Ele não tinha 5 anos quando o pai morreu. Ele não tinha 10. Ele não era um adolescente rebelde. Ele não era nem simplesmente um jovem que a partir de 30 anos já é considerado adulto. Ele já era um homem formado. 32 anos de convivência com um exemplo dentro da sua casa, um exemplo de lealdade a Deus, um exemplo de homem de dignidade, um exemplo de um homem que teve vitórias em Deus. Mas ele abriu mão de todas essas coisas. Por quê? Porque ele não soube diferenciar o ouro e a prata do reinado. E sabe do que, amado? Essas histórias se repetem hoje em dia. Deus nos chama para o seu reinado, um reinado de príncipes, um reinado espiritual. Mas Deus diz para nós: olha, eu tenho um reinado para você, porque após eu enviar o meu filho, que era o unigênito, vocês foram chamados de meus filhos, e eu tenho um reinado para vocês. Eu tenho um chamado, eu tenho uma obra, eu tenho um ministério, eu tenho uma vivência em mim. Mas às vezes nos dói o seguinte, que quando escolhemos, ou quando nos é dado um reinado, por vezes nos é dado um reinado pelo coração de Deus que nos ama, mas nós não compreendemos esse amor e achamos que Ele está nos dando pouca coisa. E olhamos para o lado e dizemos: olha aquele cara lá fora, olha aquele meu irmão, olha aquele meu vizinho, olha aquele meu parente. Ele tem ouro e tem prata, ele tem uma boa casa, ele tem um bom carro, ele tem um bom emprego. Deus, e eu tenho o quê? O que eu tenho, Deus? Olhe para a esposa dele, olha que mulher elegante, olha que mulher bonita, olhe para o esposo dela. E fazemos pouco caso do reinado. E quando fazemos pouco caso e não compreendemos aonde Deus nos colocou, nós começamos a tomar atitudes fora do padrão, começamos a gerar situações fora do padrão, que vão gerar somente uma coisa nas vidas dos nossos semelhantes, que é a morte. Porque dentro de nós já existe algo morto. E se estamos mortos em algum aspecto, nós só podemos gerar a morte. Sabe, amado, ninguém pode ser rei por acaso. Para ser rei, tem um preço muito caro. Para viver o reino do Senhor e vivemos a imagem dele, tem um preço a ser pago. A salvação é gratuita, sim, mas a palavra de Deus diz: toma a tua cruz e me segue. Eu lembro do nosso último rei, Dom Pedro II, e fazendo uma analogia, nós vamos ler um pouco da história de Dom Pedro II. E eu descubro que ele perde a sua mãe com 1 ano de idade. E quando ele estava com 5 anos, Dom Pedro I tem notícias que em Portugal estava uma batalha com a Espanha pelo reinado
da coroa portuguesa. Então ele resolve pegar a madrasta de Dom Pedro e ele próprio diz: olha, estamos voltando para Portugal. E ele deixou uma criança de 5 anos aqui. E eu fico pensando a história de um homem que perde a sua mãe com 1 ano de idade, perde a referência paterna com 5 anos, porque seu pai simplesmente vai para Portugal, e naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mas não houve tempo para lágrimas, não houve tempo para dores, porque diz a história que esse homem tinha que estudar, se preparar, porque ele precisava assumir um reinado. E segundo a história, diz que esse homem chegou a estudar 9 idiomas, e falando quase todos eles fluentemente, inclusive no hebraico. Mas talvez a gente olhe para isso e diga: tranquilo, bacana, Deus deu inteligência para ele e pronto. Não. Isso custou na sua infância um tempo de 10 a 12 horas diária de estudo, onde ele teve que abrir mão, talvez, de muitas outras coisas, em prol da ciência, que um dia ele iria comandar um país, um reino. Sabe, amado, não estou dizendo aqui que nós temos que ficar trancados no quarto estudando 10, 12 horas por dia, mas estou usando esse exemplo e dizendo que talvez a minha história e a sua também tenha muita luta. Talvez hajam pessoas aqui que perderam seus pais cedo. Talvez hajam pessoas aqui que seus pais simplesmente os abandonaram. Talvez haja aqui pessoas que sofreram rejeição numa escola, sofreram rejeição na vida, e durante toda a vida tiveram a sensação de que a sua vida teve um preço muito maior do que a dos seus semelhantes, e que a vida do seu próximo foi muito mais regada a ouro e prata do que a sua. Deus, por que isso? Deus, por que eu enfrento isso? Por que eu passo por isso? Deus, por quê? E por quê? Porque Deus, eu não poderia fazer as mesmas coisas que aquele sujeito faz? Porque eu não poderia ter estudado na escola que aquele sujeito estudou? Porque eu não poderia ter tido pais tão legais quanto aquele outro? Deus, porque tu levaste os meus pais tão cedo? Deus, porque tarda em me dar uma esposa? Porque me tarda em dar um esposo? Deus, porque tenho filhos tão problemáticos? Deus, porque eu nasci no Brasil? Porque eu não nasci na Europa, nos Estados Unidos? Por que tantos impostos? Mas a palavra de Deus diz que aqueles que são preparados, eles são preparados a ferro e a fogo. Uma boa espada, segundo as tradições do passado, elas são preparadas com muita martelada e muito fogo. Por quê, pastor? Porque alguns é dado ouro e prata, e isso é bom também, mas há algo muito maior, que é o reino.
e que nenhuma prata, que nenhum ouro pode comprar. Aleluia. Mas que poucas pessoas entendem de fato. E sabe, eu começo a olhar na vida de Jeorão, e a palavra de Deus diz que em um determinado momento o profeta Elias veio até ele. E o profeta Elias diz uma coisa muito interessante. Diz: Jeorão, você escolheu andar por um caminho errado. E sabe de uma coisa? Você vai ser acometido de uma enfermidade. Uma enfermidade, em algumas traduções, na área intestinal. E diz aqui numa das traduções que ele foi acometido pela enfermidade que o profeta tinha falado, e o seu destino final foi que o profeta que teria dito que aquela enfermidade colocaria as suas entranhas para fora, e ele morre, numa das traduções, com o seu intestino explodindo para fora. Há uma síndrome que hoje nós conhecemos, e ela tem um nome meio complexo. Hirschsprung. Essa doença é o seguinte: nós temos um intestino, e ele faz uma coisa peristáltica, que quando nós comemos, aquela massa é quase que massageada, empurrada para fora. Ou seja, uma vez que você ingere algo, o organismo tira todos os nutrientes, tira todas as vitaminas, e aquilo que não presta é lançado para fora. Só que essa doença, ela causa um problema, que o intestino para de fazer esse movimento peristáltico, e ele começa a acumular sujeira. Aos 4 anos, eles mostraram na internet um caso de um jovem que teve que ir imediatamente para uma cirurgia, porque ele tinha 13 quilos de bolo fecal dentro dele. Pastor, que chocante isso. Eu quero que você entenda isso espiritualmente. E não se assuste por usar essa expressão, porque eu estou falando aqui cientificamente. Deus colocou em toda a sua obra sinais. Então nós falamos, a águia, Deus criou a águia e ela representa uma questão no mundo espiritual. Criou o leão, e ele representa algo no mundo espiritual que já foi ensinado aqui muitas vezes. Mas nós também representamos algo no mundo espiritual. Tanto o olfato quanto o tato. Mas quando nós ficamos, Deus fez o seguinte: nos permitiu que o nosso sistema ingerisse alimentos, extraísse a parte boa e lançasse para fora a parte ruim. E espiritualmente é uma ordem de Deus com nossa vida. Deus nos deseja alimentar espiritualmente, mas nós bem sabemos que durante a nossa vida há um alimento espiritual e um alimento, infelizmente, carnal. Só que a nossa vida é um exercício de eliminação.
toda essa parte suja. A todo dia temos que lutar contra isso e fazer movimentos no sentido de empurrar para fora tudo aquilo que não presta. E se não acontece isso, pastor? Se não acontece isso, o resultado é como na vida de Joel. Essa doença, se o intestino rompe, aquele material sujo cai dentro dos órgãos e dá uma infecção generalizada chamada septicemia. E o indivíduo geralmente vai a óbito. Se não fazemos uma limpeza constante, se não refletimos constantemente dentro de nós, só há um resultado: aquele resíduo. Não mais só matar o próximo, mas matar a nós mesmos. E Deus então começa a falar ao meu coração sobre uma reflexão com a cidade de Brumadinho, e de que eu, como todos vocês aqui, temos um chamado de reino. Mas tem coisas que diariamente nós não percebemos ou não pensamos. Mas a pergunta que Deus diz: e se você estivesse lá? Teria sido salvo. E se você soubesse hoje que você não teria 24 horas? Pastor, que palavra chocante. Nós queremos fugir dessas realidades, mas todos nós um dia correremos o risco de ter um dia que não teremos 24 horas. Mas se porventura desse para saber, o que você faria? Não precisa me responder, mas quantos daqui hoje só pense? Tem um pai e uma mãe viva e falaram para ele: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Quantos daqui tem um esposo e uma esposa e disse: olha, você é importante para mim? Quantos levantaram hoje e abraçaram alguém e falaram: olha, que bom que você está aqui? Quantos optaram por desligar a sua televisão e dizer: eu quero ter mais 5, mais 20, mais 1 hora com meus filhos, ao invés de ficar na frente da TV? Mas eu te pergunto, se hoje Deus te falasse: o seu dia não terá 24 horas, mas num segundo momento Deus dissesse: eu vou fazer voltar esse dia, quantos daqui fariam uma história diferente no dia de hoje? Quantos, se pudessem retornar à meia-noite no dia de hoje, diriam assim: eu quero fazer diferente? Quantos diriam assim: olha, Deus, hoje eu levantei a voz com minha esposa, mas me perdoa, porque eu percebi, Senhor, que tem coisas que são tão pequenas e que eu valorizo tanto, que eu trato como ouro, que eu trato como prata, mas não são nada, porque tu me destes um reino. Ai, Deus, eu estou tão nervoso. E por que você está tão nervoso, filho? Eu estou nervoso, Deus, porque eu não consegui trocar meu carro ainda. Eu estou nervoso porque eu não consegui pagar aquela escola particular, ponta de linha para o meu filho. Deus, eu estou nervoso porque eu não consegui, Senhor, ter aquela casa ideal. Amado, por favor, é claro que todas essas coisas de alguma forma mexem conosco. É claro que como pais, como filhos, como pessoas do dia a dia, nós muitas vezes nos preocupamos e queremos o melhor. Isso é natural. Mas se essas coisas
não tomem uma dimensão tal que a gente se esqueça de que nós fomos chamados para um reinado. E o rei, ele tem que todo dia medir a sua fala, medir as suas atitudes, porque uma assinatura de sua caneta pode custar a vida de muitos, pode custar a história de um país. Pastor, que peso, que desafio. Sim, mas por outro lado, uma assinatura muda a história de uma nação. Você entende o que Deus tem colocado na mão de cada um de vocês? Você verdadeiramente entende que Deus fez uma escolha muito melhor do que o ouro e a prata para vocês? Talvez você olhe para mim e você diga assim: olha, esse cara aí deve ter tudo de bom, tudo tranquilo, tudo fácil. Quando eu nasci no Santa Lucinda, aqui de Sorocaba. Estava uma onda de infecção generalizada, essa mesma septicemia que eu estou contando para vocês. E essa septicemia é uma bactéria que entra no sangue e começa a dar uma infecção em todo o sistema e começa a atingir pulmão, órgãos e demais órgãos. E eu fiquei entre a linha da morte e a linha da vida, isso bebê ainda, uns bons dias. E eles me pegaram, como eu era muito pequeno, amarraram meus braços, minha perna, porque eu me movia, para dar injeção em volta do meu joelho, em volta do meu umbigo, me rasparam a cabeça, deram injeção em volta da minha cabeça. E um dos dias havia uma junta de 12 médicos que cuidavam de mim. E essa junta de médicos conversava entre eles e algumas enfermeiras ali, dizendo: olha, cuidado dessa senhora, porque vai perder o seu primogênito. E a história diz que num dos dias eu fiquei de uma cor como de morto. E os médicos olharam e o sinal ali era de que eu estava morto de fato, e talvez eu só vou descobrir lá no céu se eu fui e voltei. Mas ninguém tinha esperança. E Deus deu uma revelação para minha avó e dizia: eu toco nesta criança por causa da obra que eu tenho nela. A sentença era de morte, mas eu a trago à vida. 12 médicos não acreditavam no que aconteceu. Vai ficar sequelas, talvez fique deficiente, talvez não desenvolva. Olha, eu posso dizer que eu não sou deficiente, eu desenvolvi porque Deus quis. Depois, com 4 anos, eu comecei a ter uma alteração no coração. E fomos no médico ver o que era aquela alteração no coração. E eu descobri que eu tinha sopro congênito. Qual é o problema, pastor? O problema é o seguinte, que a medicina, pelo menos até certo ponto, dizia que o sopro, quando é adquirido, o sopro do coração, ele tem cura, mas se for congênito, ele não tem cura. Deus curou. Quando eu saí da septicemia, minha mãe tinha um outro grande porém, que ela não tinha leite materno. E ela então tentou me dar mamadeira, e eu botei tudo para fora, porque eu tinha aversão à lactose, pelo menos naquele momento inicial da vida.
E agora o nervosismo da minha mãe era: o que eu vou fazer? Os médicos falaram que para ele sobreviver, ele precisa tomar leite. Tudo bem, houve um milagre, houve a bênção, mas ele precisa tomar leite materno. Deus levantou 10 mulheres. Eu tive 10 mães de leite, negras, brancas. Eu até brinco que de sangue eu sou descendente de determinadas raças, mas de leite eu sou filho de muitas nações. E durante a minha vida eu também enfrentei diversos obstáculos, porque eu sou uma pessoa tímida, mais reservada, mais na minha. Então eu não tenho talvez aquela facilidade de chegar em todos e abraçar e cumprimentar, porque eu sou mais na minha, sento ali no cantinho. Hoje um pouco mais desenvolto. Mas para quem é tímido sabe o desafio que é fazer amizades. E para mim era muito problema quando chegava lá na escola, na época que haviam trabalhos, eles falavam do tal trabalho de grupo. E todo mundo montava os grupos e eu sempre sozinho, porque tinha poucos amigos, era uma pessoa tímida. E naquele tempo eu ficava imaginando, falando: Deus, por quê? Porque eu queria muito em Deus, eu queria que Ele tinha me salvado, mas eu dizia: por que septicemia, Deus? Eu era um bebê. Deus, pense o que é para um bebê: injeção em volta da cabeça, injeção em volta do umbigo, injeção na perna. O meu corpo era todo picado. Deus, porque a minha mãe não tinha leite, sendo que o Senhor sabia que eu precisava de leite. Deus, por que tanta dificuldade? Porque eu não sou um cara expansivo, porque eu não sou um cara tão brincalhão assim, de conseguir 50.000 amizades fácil. E talvez você esteja ouvindo essa história dizendo: olha, pastor, a minha realidade não é a sua, mas eu também tive fatos que me corroeram durante a vida, e que eu sempre questionei porque eu tinha que ter de repente uma situação, uma enfermidade, uma dor, ou perder um parente que era tão amado. Oh Pai, por que essa experiência? E a tendência natural da gente é olhar para o próximo e dizer: olha Deus, como a vida dele parece tão mais fácil, como a vida dele parece tão mais tranquila, parece que as coisas fluem para ele. Deus, então o que me restou, Deus? Restou um reinado. Mas quando eu compreendi o que era o reinado, quando eu compreendi que eu precisava desde cedo entender o que era dor, entender o que era passar por certas situações, e que um dia Deus iria me levantar como pastor para pregar para vocês e dizer: olha, o que eu prego para vocês não é algo que eu li na teoria, não é algo que eu simplesmente ouvi dizer, mas é algo que eu vivi. Então eu entendo a sua dor, eu entendo a sua lágrima, eu entendo quando você diz: olha, eu tenho uma síndrome, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma luta. Mas nessa noite Deus vem nos trazer aqui para dizer que você não pode se esquecer que existe um reinado de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus não permitiu certas coisas na sua vida para que elas fossem derrotas. Há um poeta brasileiro, Manuel Bandeira, e quando ele tinha 18 anos, ele vai ao médico porque estava enfrentando uma enfermidade, e o médico diz: olha, infelizmente não tem jeito, viva o que dá para viver. E existe até um poema chamado Pneumotórax, em que no final ele conta o relato de uma doença pulmonar, e
quando ele diz para o médico: o que devo fazer? O médico diz: olha, não tem jeito, dance um tango. E ele resolveu não dançar o tango, mas resolveu dizer: olha, quantos dias eu tenho? Não sei, 1, 2. Viver a cada dia como se fosse o último. Você pode me perguntar: pastor, quantos anos ele viveu? Ele viveu 82 anos. 64 a mais do que a expectativa que tinha para ele. Sabe, ele poderia ter dito assim: vou morrer, vou deitar, vou dormir, não tem mais solução. Aquele problema me consumiu, aquela história me destruiu. Você pode escolher esse caminho, mas você pode entender que o caminho que Deus pôs na tua mão é uma chance de você ser a cura em outras vidas. Há um missionário que ele anda no mundo inteiro. Me foge agora o nome dele, ele é evangélico. E ele dá palestra em todos os lugares do mundo inteiro. E ele nasceu sem as 2 pernas e sem os 2 braços. E ele tem apenas um toquinho de uma das pernas e um toquinho de uma das mãos. Então, literalmente, ele é tronco e cabeça. E a gente pode olhar para esse cara e dizer: puxa vida, Deus, que dó, Deus, nossa, Deus, olha. Mas esse camarada tem andado no mundo inteiro, salvando vidas. Porque quando ele entra em universidades, escolas de adolescentes, que pensam em se matar, porque a namoradinha o abandonou, o namoradinho o abandonou, eles encontram uma palestra com um cara lá, sorridente, sem braço, sem perna, e ele pega o telefone assim, ele faz também uma batida de bola e joga para frente e junta na cabeça aqui o telefone. Eu fiquei pensando: como é que ele faz isso com um toquinho de perna, jogar o telefone, parar aqui e atender? Pula na piscina, nada. Casou, tem filhos. Então o que ele está dizendo para o mundo? As limitações somos nós que fazemos. E ele não é um derrotado porque ele nasceu com uma limitação. É o contrário, ele tem um objetivo totalmente singular em Deus. Porque são milhões de vidas alcançadas e que poderiam ter ido para a morte, mas porque um camarada disse: olha, a vida é boa, a vida com todos os desafios, ela é um desafio, e você escolhe fazer ou com que a pedra no seu caminho te pare, ou que você suba ela e a use como um degrau. Você escolhe, meu amado. Mas Deus nesta noite te diz: eu te chamei para um reino, para ser rei. E como rei existe uma responsabilidade. Muitas vidas dependem da atitude que você toma a cada dia. Por isso, se você deseja dizer que ama alguém, abraçar alguém, não meça esforços para abraçar, não meça esforços para amar, para dizer que as pessoas são importantes. Não meça esforços para ajudar alguém. Não meça esforços para pedir perdão se você errou com alguém. Não meça esforços para perdoar. Se eu estivesse em Brumadinho, certamente o mal que alguém me fez não teria dimensão nenhuma ali. Afinal, poucas horas depois eu não estaria mais ali. Se eu estivesse em Brumadinho, o
carro do ano não teria valor nenhum. A casa de 500 metros, ou de que tamanho fosse, não teria valor nenhum. Se eu estivesse em Brumadinho, eu creio que o maior desejo é que, se os filhos estivessem ali, o último momento fosse acolhê-los debaixo do braço e dizer: ainda que seja o último momento, eu estou aqui para guardá-los. Bons cursos podem ser bons para os seus filhos. Um bom carro pode trazer certos benefícios, uma boa casa, um bom emprego, mas a realidade é que existe algo muito maior que o ouro, aleluia, e a prata. Glória a Deus. E nesta noite Deus te diz que Ele vem te alertar sobre isso. Amados do louvor, Deus colocou um reinado na mão de vocês. A Bíblia conta que o pai de Jorão foi acometido com uma luta com os amonitas, e diz que ele começa a tremer de medo, porque o que eu vou fazer? E Deus manda uma mensagem através do profeta dizendo: só adora. E Deus, durante a adoração deles, causa uma confusão naqueles homens, e que eles começam a se atacar um contra o outro. A adoração transformando histórias. Mas a adoração não pode ser qualquer adoração, ela tem que ser como a última chance de eu adorar ao Senhor. A pregação tem que ser como se fosse a última. Deus sempre falou isso comigo. Eu sempre pedi: Deus, tem misericórdia de mim, porque ali vão estar pessoas e talvez tenham outras oportunidades, mas talvez todos nós, ou talvez uma delas, seja a única chance. Deus, que essa pessoa não saia como ela entrou. Tem misericórdia de mim, porque eu não posso fazer, mas o teu Espírito, que tem autoridade de reino, pode fazer. Alguém te pede uma oração, você diz: eu vou orar. Ore como se fosse a última oração. Ame a Deus como se fosse o último dia. Ame sua família como se fosse a última oportunidade. Faça no espaço do seu trabalho, dos seus amigos, como se fosse a última oportunidade, porque você sempre dará o melhor. Eu quero te convidar nessa noite, a todos aqui como eu, que tem um chamado de reino e que durante o caminhar da sua vida alguns tiveram traumas, inclusive na gestação. Eu lembro de uma jovem que ela dizia: pastor, eu tenho um espírito de rebeldia muito grande dentro de mim. E eu conversando com aquela jovem, uma moça, ela disse: pastor, os meus pais diziam que desejavam somente 2 filhos, e eu sou a terceira. E um dia a minha mãe disse que eu nasci por um acidente de percurso, e aquilo entrou como um veneno dentro de mim, porque a vida inteira eu falei: não era para ter nascido, não era para estar aqui. Meus pais não me desejaram, meus pais não me planejaram. Diferente da minha irmã mais velha, eles ficaram meses tentando, e aí quando ela nasceu, todo mundo dizia: é a primeira.
E eu falei para aquela jovem: você só esquece de um detalhe. Talvez os seus pais na humanidade não te desejassem, mas o Pai que está no céu fez aquilo que você chama de acidente de percurso, para que Ele pudesse te trazer no mundo e dizer que Ele tinha um plano de um reinado para a sua vida. Qual é a sua rejeição? Qual é a sua dor? Pastor, eu não sou o terceiro, eu sou o 20º filho. Deus se planejou que seu pai tivesse 20 filhos até que você nascesse. Pastor, eu nasci com uma deficiência. Por que Deus fez isso? Porque Deus usaria você para alcançar multidões de vidas que enfrentariam o mesmo problema, para que você olhasse nos olhos dela e dissesse: eu tenho a mesma luta tua, pois eu venci e você pode vencer também. Eu quero chamar todo aquele que tem dentro de si uma missão de reino. Não importa se o seu trauma veio no seu nascimento, não importa se seu trauma veio durante a infância. Há vidas aqui que dizem até o seguinte: pastor, Deus, meu pai e minha mãe desejavam uma menina e eu sou um menino. Meus pais desejavam um menino e eu sou uma menina. Eu não fui o que Deus queria, eu não fui o que meus pais queriam. Alguns ouviram muitas vezes que eram ovelhas negras, que eram incapazes. Isso entrou dentro de você. E por mais que as coisas fossem acontecendo, você disse: olha, não me resta nada, porque melhor seria o ouro e a prata. Mas Deus nesta noite te disse: melhor é porque eu tenho um reino na sua vida, e toda a luta veio para te solidificar, te transformar em alguém forte na minha presença, porque a assinatura que eu coloco na tua mão é uma assinatura de autoridade, e aquilo em que você mencionar, aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. E eu quero te chamar nesta noite a dar um passo de convicção e tomar a frente aqui dizendo: Deus, que o Senhor me ensine a tratar o tempo como se fosse oportunidades únicas. Que os meus eu te amo sejam como se fossem únicos. Que os meus abraços sejam como se fossem únicos. Que a minha oração seja como se fosse única. Que o meu afeto, a minha amizade, o meu respeito, o meu carinho, a minha consideração seja como se fosse único. Não importa o mal que eu vivi, eu sei que eu era solidificado para fazer o bem, porque Deus não me deu nem ouro, nem prata, Ele deu um reino. A Bíblia conta que os apóstolos chegando na estrada do templo, havia ali um homem que desejava alguns trocados. O homem de Deus diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Levanta e anda. Os paralíticos eram proibidos de entrar no templo. Aquele homem levantou e andou, e ele entrou no templo. A limitação dele foi para que um dia ele ficasse de pé e entrasse naquele templo. Mas eu tenho uma certeza, que dentro daquele templo, toda vez que ele encontrava com um paralítico, ele sabia a dor de ser excluído. Ele sabia a dor de talvez ser encarado como diferente. E Deus muito provavelmente usou ele para ensinar muitas vidas que até hoje leem essa história e dizem: eu me identifico com essa história.
Essa é a minha história. Um ladrão na cruz tem salvado multidões, porque ele lá na cruz disse: eu tenho muitos erros, eu não sou merecedor, mas esse que está aí, lembra-te de mim. E até hoje muitos ladrões, muitos indignos têm encontrado a Jesus por causa de uma dor. Se você até hoje se sentiu como esses, se você tem dores, se você teve questionamentos como eu quero te convidar a dar um passo à frente. Hoje é o dia da tua cura. Hoje é o dia que Deus diz: eu te chamei para ser rei. Há muitos príncipes e muitas princesas do reino espiritual aqui. Há muitas vidas a serem ganhas, e a sua dor será a cura de muitas vidas. Tome esse passo à frente, em nome de Jesus. Estou te esperando aqui, e eu já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Quero dar liberdade aos profetas dessa casa, aos profetas que se sentirem de orar por alguém especificamente, ou por todos, possam ter essa liberdade de vir orar. Se porventura você que está na frente não for tocado, saiba que o Espírito Santo te toca. Uma palavra apenas, Deus pode fazer uma mudança. Hoje Deus vira uma chave sobre consciência de quem? Hoje eu não vou te pedir nada. Eu já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Vem encher
dê um passo à frente, ó Pai. Mas porventura, Senhor, se há alguém que talvez não tenha vindo à frente, mas dentro de si está dizendo: Deus, essa é a minha história. Deus, até hoje, Senhor, eu fiz muitas perguntas. Até hoje eu desejei muitos destinos e vi que a minha vida foi por um lado totalmente diferente. Nessa noite, ó Pai, que o Teu Espírito toque cada vida, ó Pai. Tu tens a caneta, ó Pai, a caneta espiritual que escreve novas histórias. Abre os livros de vida aqui nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Apaga, Senhor, tudo aquilo que destruiu, Senhor, essas vidas, mas escreve novos relatos, escreve novas histórias. Como um dia na minha vida, Senhor, os médicos diziam: é para a morte, não temos mais o que fazer, os glóbulos brancos estão estourando. Tentaram, ó Pai, fazer cateterismo, tentaram de tudo, acharam que era leucemia. Entrei para lá, vem dizer pouco, mas o Teu Espírito disse: eu digo, é vida. Que toda morte seja cancelada nesta noite, que toda tristeza, que toda decepção, que toda rejeição, que toda dor por destinos vividos sejam curados e sejam dados vida, sentença de vida, sentença de vida. Oh, que cada dia nosso seja como um único dia, como se só tivéssemos dado, Senhor, um único dia, que possamos saber e lutar para dar o nosso melhor em nossa entrega a Ti, o nosso melhor na nossa adoração, o nosso melhor, ó Pai, na nossa palavra, na nossa leitura diária, na nossa intimidade, na nossa relação com nossos amigos, com nossos familiares. Oh Pai, que toda história de ressentimento seja apagada, que toda história de mágoas, rejeições, toda palavra contrária seja apagada, que todo sonho não vivido que tem destruído muitas vezes os corações sejam apagados. Orianteleias, porque hoje, orianteleias, tu falas, orianteleias, que nesta casa, orianteleias, há príncipes e princesas, que tu tens estabelecido no reino. Orianteleias, dá a ele, Senhor, uma caneta espiritual, que escreva uma história nesta terra, por meio de Jesus. Orianteleias, Senhor, curas de gestação, curas e tentativas de interrupção de gestação, até mesmo de algumas vidas que não o sabem.
Senhor.